Mas veio o inimigo e arrebatou. Pai Santo, que neste momento todas as preocupações, todas as coisas fiquem lá fora, Pai. O futuro também, Senhor. Que a nossa mente permaneça cativa a Ti, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais se abram agora, caiam todas as escamas, para que possamos entender a Tua revelação. Como Tu dissestes, quem tem ouvido, ouça. E possamos ter ouvido para ouvir a Tua palavra. Ouvir e obedecer, em nome de Jesus. Usa-me, Deus, pois ela é Tua palavra, não é minha. O efeito, Senhor amado, de brotar é Teu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus utilizava de muitas parábolas, quando ele falava, né, à multidão. A parábola é um método de comparações, não é? Entre coisas comuns do dia a dia, não é? Ele sempre pegava algo comum, como uma semente, né? E coisas que desconheciam, para que pudesse nos trazer uma compreensão de algo superior, de algo, na verdade, espiritual. Por isso que ele usava de coisas simples para revelar as ocultas, né? Ele gostava muito desse método. Por meio, né, de realidades e relacionamentos cotidiano, usando simples, né, de maneira simples, as parábolas de Jesus levam os ouvidos, né, dos ouvintes a descobrir as verdades espirituais. Nos levam a compreender, a entender o que está oculto. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar, que a nossa mente preguiçosa não consegue entender, não consegue captar. E eles nos levavam, através dessa parábola, levava aquelas multidões que o seguiam, nos levam até hoje a entender assim, a enxergar as coisas que estão, né, a todos que estão à procura de Deus, tá? Aqueles que estão à procura de Deus, a verdade, ela se revela, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Aqueles que estão à procura dessa verdade, eles são libertos. Eu gostei muito do comentário de Scofield, que ele fala assim, que a sementeira, ela é abundante, sem economias, não é? Mesmo no caminho, ela cai algumas sementes, não é? Quando ele joga, o semeador, ele joga a semente, você percebe que ele não joga com milisquência, né? Ele não joga né, contendo, com a mão assim, né? Ele joga, aí uma cai à beira do caminho, a outra cai lá nas pedras, a outra cai lá entre os espinhos, não é? A outra cai em terra boa, a outra cai no lugar de trânsito, onde todo mundo pisa. Ele joga a semente. E a semente nada mais é do que a palavra. Isto é, nós temos que falar a palavra para todos. A palavra ela tem que ser abundante. Ela tem que ser transbordante em nossa vida. Onde quer que a gente esteja, num lugar mais difícil, num lugar mais hostil, a um coração, a uma vida mais hostil, nós temos que jogar a semente. Nós temos que lançar a semente. Porque não somos nós que fazemos a rega, não somos nós que a fazemos brotar, não somos nós que a fazemos frutificar. É Jesus. É o Espírito Santo. Não é verdade? É Ele quem faz. Certo? Nós temos que semear. Mas eu não quero falar hoje da semente. Eu quero falar de algo que eu não sei se vocês perceberam. Mas o terreno é um só.
Vocês percebem? O terreno é um só. Ele joga no só terreno. Só que áreas daquele terreno há muitas pedras. Área daquele terreno há alguns espinhos. Área daquele terreno é onde tem muitas pisaduras, onde há muita passagem ali onde pessoas pisam, não é? Mas perceberam que é o mesmo terreno? É o mesmo terreno. Sabe o que isso quer dizer? Que o terreno, o solo, é o nosso coração. É o nosso coração. É a nossa vida. E vocês já perceberam também que a gente fala da palavra, a gente vê pessoas chegando aqui na igreja. Quantas e quantas pessoas já passaram na igreja? E não ficam, não é? Não é verdade? São essas pessoas aqui, que ouvem. Algumas até se alegram, né? Começa a frequentar uns dias e depois somem. Aquela do pedregulho, não é verdade? O terreno é de uma só qualidade. Não devemos imaginar Scofield, completando aqui o comentário de Scofield. Terreno de uma só qualidade. Não devemos imaginar diferentes terras no mesmo campo, mas terreno sem diferentes, ou melhor, terreno em diferentes condições. Terra pisada pelo muito trânsito, terra rasa e escassas devido ao lajeado de pedra. Terra previamente ocupada com espinhos ou outra coisa qualquer. Queridos, isso fala do nosso coração. Eu não sei você, mas alguém aqui, não precisa responder, é só uma reflexão, é só uma retórica. Já tivemos momentos em que nós viemos à igreja, nós ouvimos a palavra e voltamos do mesmo jeito? Não é? Sejamos sinceros com nós mesmos. Porque a palavra naquele momento, o nosso coração estava pisoteado por alguma tribulação. O nosso coração estava pisoteado por alguém que nos magoou. O nosso coração estava pisoteado por alguém que nos perseguiu. O nosso coração estava pisoteado por alguma angústia que nós estávamos passando. Viemos e voltamos do mesmo jeito. Mas há momentos, há dias que nós viemos com um coração fértil. O coração está fértil. A palavra vem, nossa, que palavra, não é? Que palavra. Aí a gente fica remoendo aquela palavra. Naquele dia o nosso coração estava fértil. Mas há dias também que o nosso coração está tão preocupado com as coisas mundanas. Nós estamos entre espinhos. Nós estamos preocupados com o prejuízo que vamos tomar, o que tomamos. Nós estamos preocupados que precisamos fazer aquele negócio, ou precisamos daquele dinheiro, ou precisamos, não é, o que fazer com aquilo que nós recebemos. Enfim, nós estamos preocupados com as coisas do mundo. As coisas do mundo estão nos sufocando com espinhos. Mal prestamos atenção ao culto. Estamos preocupados com a promoção, com o colega que passou a perna na gente, com, sabe, com por que o meu superior não me indicou, por que não me chamou para a reunião. A gente está preocupado com as coisas do mundo. O nosso coração, naquele momento, está como aquela semente que caiu entre espinhos. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Nem sempre o nosso coração está fértil para receber a mensagem. Se você for sincero com você mesmo, sabendo que Deus é onisciente, sabe você e conhece você, você não vai mentir para você mesmo. Quantas e quantas vezes você veio à igreja assim? O corpo presente, mas a mente lá, na dor,
no sofrimento, na angústia, na ansiedade, no amanhã. Será que vai? Será que não vai acontecer? Não é verdade? No versículo 19, nos diz assim: ouvindo alguém a palavra, quando Jesus está explicando, né, a palavra, a parábola, o versículo 19, ele nos diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Os que se enquadram aqui são os cristãos nominais, os amigos do Evangelho, não é? São religiosos, vêm à igreja, não é verdade? Vêm à igreja, mas que ainda não tomaram uma posição por Cristo. Qualquer coisa o tira do caminho. Qualquer outra filosofia, qualquer outra doutrina o tira do caminho, porque ele não está enraizado, não é? Eles não tomaram ainda uma posição em relação a Cristo, eles desconhecem o poder transformador de Jesus Cristo, e este é um sinal de alerta, de perigo, né? À beira do caminho, ele caiu, a semente caiu à beira do caminho. Amados, o Salmo, olha só, beira do caminho é lugar de ciladas. O Salmo 140, versículo 5, nos diz assim: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Cuidado, meu amado. Cuidado, minha amada, você tem que ficar no caminho e não à beira do caminho. Jesus Cristo, lá em João 14, no versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós estivermos à beira do caminho, eu sou amigo do Evangelho, não, eu não sou ainda batizado, não, eu ainda não me decidi por Cristo, não, eu estou analisando, eu ainda não, né, eu gosto de ir, nossa, como me faz bem, né? Mas ainda não sentiu aquele poder transformador. Cuidado, aquele que está à beira do caminho, o inimigo vem e o arrebata. Jesus é o caminho, você tem que estar no caminho, não ao redor, não à beira, mas no caminho. O versículo 20, Jesus continua dizendo: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabemos que é pela raiz que a planta se alimenta, não é verdade? Quanto maior a árvore, maior a raiz, embaixo da terra. Por ela, a planta suga as proteínas do solo, a água, os sais minerais, e que através do caule e das ramificações chegam a todas as partes da planta. Quando eu fui lá no sítio da Beth, na sexta-feira, saindo assim da casa, tem uma árvore grandona, não é, Ricardo? Que ela está até pendendo assim, as raízes todas lá de fora, né? Eu falei, nossa, eles não têm medo de pegar, dessa árvore cair? Mas aí eu olhei, mas a cada raiz desse tamanho assim, bem longas, eu falei, nossa, ela está bem enraizada. Ela está bem enraizada. Nós temos que estar bem alicerçados, bem enraizadas, as nossas raízes têm que estar bem profundas, têm que ser bem grandes, bem fortalecidas, para que não venhamos a cair, para que não venhamos a brotar e simplesmente vir qualquer tempestade, qualquer ventinho e nos arrancar. Porque chegamos a brotar, não é? Você já ouviu pessoas, mas era uma bênção na casa do Senhor, mas veio um vento forte, porque ela não tinha raiz, arrancou fora. As nossas raízes têm que estar profundamente fortalecidas. É isso? Continuando aqui. A palavra entra no coração do homem, mas é algo temporário. Porque como ela está, né, entre pedras, entre pedregais, ela não se arranha, ela até brota, mas ela não se aprofunda. A alegria da salvação nas primeiras semanas, nos primeiros meses,
pessoa tem uma alegria, né? Você vê aquela pessoa no fogo, eita glória, eita glória. Daqui a pouco você vê a pessoa nem falar o nome de Cristo, né? Não é suficiente para afirmar o novo crente no caminho da salvação. Não é o muito que diz, não é o muito que fala, mas se as suas raízes estão alicerçadas no Evangelho de Jesus Cristo. A raiz também serve para fixar a planta no solo. Então, aquela semente, a palavra de Deus, ela tem que encontrar raízes no nosso coração. Ela tem que levar a todas as ramificações, os sais minerais, as proteínas, tudo, as vitaminas, tudo que faz aquela árvore ser forte. A palavra de Deus, ela tem que levar o ensinamento, ela tem que levar todos as suas revelações, o seu direcionamento, todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ser cristãos só na igreja, nós temos que ser cristãos no trabalho, nós temos que ser cristãos na roda de amigos, nós temos que ser cristãos na nossa vizinhança, nós temos que ser cristãos numa viagem, nós estamos viajando. Nós temos que ser cristãos em cidades longe, onde nós estivermos viajando, fora do estado, fora do país, nós temos que ser cristãos. As nossas ramificações, elas têm que estar todas aqui. No versículo 22, Jesus continua: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, nos fala de alguém que foi semeado, a sua fé estava semeado entre espinhos. Sabe? Ló, quando ele se encantou pelas riquezas, quando Abraão chamou Ló, o seu sobrinho fala assim: olha, Ló, aqui estão as terras, escolhe as terras para onde você quer ir, você e sua família quer ir. O que você escolher, tá bom, eu fico com o resto. Ló cresceu os olhos, ele não olhou com o olhar espiritual. Ele não pediu orientação a Deus. Irmãos, tudo que fizermos, quer seja no nosso trabalho, você quer uma promoção? Pede a Deus. Para você, aquela promoção vai ser bênção. Mas será que realmente será? Será? Para você, uma simples mudança de emprego vai ser bênção. Será? Nós não sabemos o dia de amanhã. Para você, o contratar alguém vai ser bênção. Para você, um colega vai ser bênção. Será? Hoje eu vi uma pessoa tendo a mesma situação que eu tive na questão de uma causa no trabalho, que teve a mesma questão, confiou e foi apunhalado. Então, aquilo que a gente pensa aqui que é bênção, às vezes não é. Às vezes é maldição, é cilada. Porque nós vemos com esses olhos, nós não vemos com os olhos espirituais. Nós não pedimos a revelação de Deus, para Deus nos mostrarmos se aquilo que nós vamos tomar a decisão, se aquela decisão que iremos tomar, se aquele passo que nós vamos dar, ele está de conformidade com Ele, é a vontade dEle. Eu quero muito, Senhor, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Assim como Jesus falou, não é? Então, quando Jó viu aquelas terras férteis, aquelas campinas lindas, ele cresceu os olhos. Ele falou: é ali que eu quero. É ali que eu quero. Ele falou, e disse a Abraão, a Ló, no versículo 8: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porque estava havendo uma certa contenda, porque eles estavam crescendo, prosperando, e a terra já estava pequena para os dois. Então Abraão veio e fez essa proposta para ele: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda,
irei para a direita. E se a direita, escolherei eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gente, quem não teria escolhido essa terra, né? Só que faltou um detalhe. Perguntar a Deus se era a vontade de Deus. Era lindo, era tudo lindo. Era fértil, era próspero. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. A ambição de Ló destruiu a sua família. A esposa virou estátua de sal e aprisionada aos desejos profanos de Sodoma e Gomorra. Suas filhas o embebedaram, tendo relações com ele. Ló não foi um homem feliz. Ele era justo, mas viveu sufocado e cansado da maldade alheia. Os irmãos sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Aquela cidade, aquelas terras lindas, que aos olhos de Ló, e talvez aos nossos olhos também, seria a melhor escolha. Então, amados, como é que está o nosso coração hoje? Como que está o solo? Está fértil hoje? Primeiro a Timóteo, o que eu acabei de ler está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7. Mas o que eu lerei agora é 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Pessoas gananciosas. Deus não está falando de pessoas lá fora, está falando de pessoas aqui de dentro. Está falando daqueles que andavam com ele. Mas que se desviaram, né? Se desviaram. Versículo 17 nos diz assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Não é pecado ser rico. Mas o coração do rico não pode ter a riqueza como o seu Senhor. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, o nosso coração, como ele está? Esse solo aqui, ele está entre espinhos hoje, preocupado com o boleto de amanhã, preocupado com o aumento que não veio. Não esqueça, você tem Jeová Jirê. Você é filho de Jeová Jirê. No versículo 23, Jesus continua: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e a outro 30. Quer dizer, aquele que compreende, é aquele que não rejeita a palavra, é aquele que aceita, aquele que reconhece como legítimo a palavra de Deus. Essa terra é terra boa, é terra preparada para a semente, capinada, arada, regada, onde o Espírito Santo atua. E essa palavra de hoje, ela nos faz refletir. Como está o solo de nosso coração? A semente está produzindo? Que espécie de solo nós somos? A semente está produzindo? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Os ouvidos humanos, irmãos, eles têm a habilidade de ouvir vários sons. Não é? Nós ouvimos vários sons, inclusive esse som de conversa que eu estou ouvindo agora. A gente ouve vários sons. Temos essa capacidade. Enquanto vocês estão ouvindo aqui, estão ouvindo também a conversa que está paralela ali. Não é verdade? Mas só há uma maneira de ouvir o espiritual.
Só há uma maneira de ouvir o espiritual. É a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus. Tá? Procure sinceramente entender a vontade de Deus. Sabe, tem pessoas que nos falam assim, e nós também já vivemos isso, viu? Nós já somos macaco velho, né? Já somos jurássicos no Evangelho. Eu fiz 64 anos agora, eu aceitei Jesus com 16. Em mais 2 dias, né? Mas, veja bem, a gente já viveu todas essas fases, né? Todas essas fases. Então, às vezes, a gente... mas eu não entendo isso. E a gente quer entender. A gente quer entender. Amados, nós esquecemos de que Jesus disse que Ele revelou o que era para ser revelado. O que não é para ser revelado não cabe a nós. Acabou. A gente não precisa entender, a gente precisa crer. A gente precisa crer. Não é? Jesus falou para os seus discípulos, você creu porque você viu. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu não preciso ver que Deus vai agir em minha vida em uma área dificílima, em que eu não tenho controle, em que não tem precedentes de vitória. Mas eu creio que a vitória virá, porque eu estou debaixo de uma promessa. O Espírito Santo, a minha intimidade com o Espírito Santo, a tua intimidade com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o Espírito Santo, nos traz à memória as promessas de Deus. Eu venci o mundo e vós vencereis. Eu estou convosco todos os dias da tua vida. Eu te comprei com meu sangue. Você é meu filho, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu sei o que eu tenho para você, o futuro que eu tenho para te dar. Futuro de paz, futuro de bonança. O Espírito Santo, a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo, me faz lembrar de tudo isso. Então eu levanto do meu sofrimento e digo para Satanás, eu sou filha de Deus. Eu estava em uma situação um dia, chorando, ajoelhada assim em meu sofá, arrasada, angustiada, em pânico. Irmãos, eu tive uma visão como se eu tivesse ali, meu corpo ali e uma outra Ruth aqui. Vocês podem imaginar isso? Eu ali e eu aqui. E uma voz me disse assim, minha serva, olha o que ele está dizendo. Olha o que eu fiz com o teu soldado. Aí o Espírito Santo falou para mim, olha, levanta, agora não é hora de chorar, é hora de batalhar. Levanta e batalha, levanta e clama, levanta e expulsa, levanta e ordena. Então eu levantei e fui por todas as áreas do meu quarto. Aqui não. Da minha casa, toda a minha casa, terreno, quintal, banheiro, sala, quarto, cozinha, despensa, lavanderia. Fui expulsando ele aqui, você não fica, pode sair daqui, pode sair, bate em retirada, agora, porque eu sou filha de Deus, eu não sei como ele vai me dar a vitória, mas ele já me deu, eu não sei como, mas ele me ama e eu sou dele, e você não pode impedir o que ele tem para a minha vida. Agora eu te ordeno, saia da minha vida, saia da vida dos meus filhos agora. A hora de batalhar, não é a hora de chorar. Mas para isso você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter raízes aprofundadas. O solo aqui tem que ter raízes aprofundadas aqui na palavra. Não esqueça que a semente é a palavra. Ela tem que estar enraizada e ela tem que dar frutos. Não seja como se fosse pedregais no teu coração. Que a terra vem, eu creio, estou hoje alegre, estou hoje alegre. Tá. Aí quando é domingo que vem, tá. Amados, não. Teu Deus é Deus de vitória. Teu Deus é general de guerra.
Nenhuma batalha ele perdeu e nem perderá. Ele já venceu, ele já pisou na cabeça do maligno. Ele morreu para que você tivesse vida. Então, para de sofrer, para de chorar, se aprofunde aqui, alimente e regue aqui essa semente, essa palavra aqui em seu coração. Não tente entender, tente crer. É só isso que Deus quer. Creia, creia. Lembra quando Moisés foi lá e Deus falou assim, abre aí, taca a vara nesse mar. Você já imaginou? Que doideira. Ele chegar e abrir, o mar abrir. Agora, se me mandar, eu faço. É bom, né? Agora já tem um precedente. É fácil, né? Deus me mandar para a cova do leão, agora é fácil, né? Se ele me mandar, né? Não porque eu vou à toa. No fogo. Agora eu sei, né? Se ele ordenou. E aqueles homens que não tinham precedente nenhum? Nem tinha ainda a escritura? Como é que faz? Era crer, era não entender. Abraão, o seu único filho, depois de tantos anos, Abraão, vai lá, me dê o seu filho. Não tinha precedente. Você já imaginou? Abraão caminhando ali, sabendo que iria sacrificar o seu filho. Falou, não estou entendendo, Deus me dá, não estou entendendo. Não, ele creu. Ele creu. O Senhor para si, cordeiro, proverá. E proveu. Amém? Amados, que o seu coração hoje e sempre seja fértil para a boa semente brotar e frutificar. Amém? Glórias ao Senhor Deus. Senhor maravilhoso, Deus santo e poderoso. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Senhor, que a tua semente, que a tua palavra encontre, Senhor amado, terra fértil em nossos corações, em todas as áreas, quer seja a área financeira, quer seja a área da saúde, quer seja a área nos relacionamentos, quer seja a área no trabalho, quer seja a área, Senhor amado, no ministério espiritual, Senhor, todas as áreas de nossa vida, Senhor amado, possa criar raízes, possa brotar, Senhor amado, e que o Espírito Santo traga sempre a memória de quem nós somos, de quem a quem pertencemos, a um Deus poderoso, ao Yahvé, ao Adonai, ao Jirai, ao Shaddai, ao Elohim, ao Deus conosco, Senhor. Que jamais venhamos a esquecer que essa terra seja sempre fértil, Senhor. Que possamos adubá-la todo dia com a tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua unção seja sobre nós, que a graça do Espírito Santo seja sobre nós, sobre nossa família, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.